Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de artes e hoje, pensando na nossa última aula e vendo algumas respostas de vocês na atividade, né, dentro desse capítulo 3, um olhar sobre a arte, a ideia é nós trabalharmos, né, os vários tipos, as várias manifestações artísticas, expressões artísticas, né, as linguagens artísticas. Eu percebi, né, a dificuldade de alguns diante dessa temática, de reconhecer, de identificar, né, quais são, né, o que são essas linguagens artísticas. Então hoje eu separei, né, esse momento para a gente estar falando sobre, né, as linguagens artísticas. E antes de falar, eu coloquei aí, né, os objetivos dessa aula, que é conceituar linguagens artísticas, conhecer e caracterizar, né, aqui de forma bem, nesse primeiro momento, de forma bem mais resumida, ok? Caracterizar os tipos de linguagens artísticas, né? Quais são e caracterizar, falar um pouco sobre cada uma delas. Então, as linguagens artísticas, elas vão se dividir, né? Nós temos aí essa imagem e ela divide-se em artes visuais, né? Na dança, na música e no teatro. Então, nós temos aí esses campos da arte, né? Ou, na verdade, os campos, não o campo, mas os campos que envolvem, né? Estão dentro dessa temática aí, dessa disciplina da arte. E aí, dentro dessas artes visuais, nós vamos, dentro dessas linguagens, né? Quando eu falo de linguagens artísticas, eu estou falando das manifestações, dos tipos, né? Então, nós temos aí um resumo desse quadro aí, nessa imagem, e aí nós temos esses campos aí, né? Dentro da artes visuais, dança, teatro e música. Então, no próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre a definição de artes visuais, né? Aí, pegando o primeiro campo da arte. Então, as artes visuais é um conjunto de manifestações artísticas, né? Onde nós temos a representação aí, né, do mundo, ele sendo real ou imaginário, né? E quem tem a visão, né, de como forma principal de avaliação e apreensão, né, percepção por meio da visão, né, do ver, do olhar, né? E aí nós vamos ver aqui nesse próximo slide alguns exemplos dentro das artes visuais. Então, é como se nós tivéssemos, né, uma árvorezinha, temos um tronco, e nesse tronco a gente tivesse aqui os galhos, né, e aí dentro das artes visuais tivéssemos outros ramos que aí nós vamos falar, né, os tipos, que é a pintura, a escultura, o desenho, né, a arquitetura, o artesanato, a fotografia, o design, a arte urbana. E aí são vários ramos aí dentro de artes visuais que pode estar sendo aí expressa, né, pela criatividade dos artistas nesses campos aí, né, dessas artes visuais, ok? E aí, um outro campo das artes, nós temos aí as artes cênicas, né, sendo colocada como aquelas artes onde digamos que a presença da encenação, do teatro, da dança, da música. E aí nós vamos ver aí, né, a princípio a dança. Então nós temos aí como sendo uma das principais artes cênicas do mundo, né? Então nós temos aí essa expressão artística marcada pelo uso do corpo, e aí é identificada nessa dança desde o Antigo Egito, né, nas chamadas danças astroteológicas, já eram realizadas, né, em homenagem aí a Osíris, e a dança era comum também na Grécia, né, onde era vinculada a diversos jogos, entre eles os Jogos Olímpicos, ok? Aí o próximo slide, nós temos aí a dança sendo classificada quanto ao modo de dançar, né, a dança de solo, em grupo, em dupla. Nós temos quanto à origem, ela sendo classificada em folclórica, né, histórica, cerimonial e dança étnica.
E quanto à finalidade, nós temos aí a dança ela sendo classificada em dança erótica, cênica, performática, social, religiosa e coreografada, ok? Nós temos aí essas classificações quanto ao seu quanto a dança, né, ao modo, quanto à origem e à finalidade. E aí nós temos um outro campo aí, né, dentro das artes cênicas, o teatro, né, quem não gosta, né, de ir para um teatro e assistir a uma peça teatral, uma encenação, é algo muito bom, poder ouvir histórias sendo contadas, interpretadas, né, vividas, personagens, onde personagens são dada vida, né, a esses personagens. E nós temos aí, né, o teatro ele surge já bem lá na Grécia, né? Então é a mais antiga e tradicional arte cênica, e aí nós temos ela surgindo aí lá na Grécia, lá no início, né, ela surge ali em meio a apresentações, a encenações que eram feitas aos deuses, né, daquela cultura grega. E aí o teatro ele era feito em espaços, né, abertos, eram feitos com bancadas de pedra, né, não eram palcos, mas eram arenas onde as pessoas elas faziam suas encenações. E aí nós temos os gêneros, né, desse teatro. Os principais deles nós temos aí a tragédia, a comédia, a tragicomédia e drama. Temos aí também a arte circense, né, o circo. Quem não gosta de ir a um circo, né, assistir a um espetáculo, né, dar bastante gargalhada com os palhaços, e aí as brincadeiras, né, os malabarismos que são feitos. E aí é uma arte, né, é uma das principais artes cênicas, bem colorida, né, onde tem muito uso das cores, do colorido. É uma expressão artística que tem como finalidade a diversão, né, e o entretenimento dos espectadores, ok? E aí ela reúne artistas de diversas habilidades, né? Ou poderíamos também dizer modalidades, né? Malabaristas, palhaços, acrobatas, equilibristas, domadores, né? Nós temos aí também o palhaço já foi citado, né? Temos aí essas figuras dentro dessa arte cênica, né? Dentro dessa arte circense, a arte de circo. Falando aqui um pouco sobre o circo, né? Quando ele, no início, ele ganhou bastante força, era uma das artes bem apreciadas, né? Mas com o tempo foi se perdendo essa magia, né? Essa influência que o circo tanto tinha. E aí, hoje ainda existe, sim, né? Tem os circos bem famosos, né? Aqueles, mas geralmente tinha muito nos bairros, né? E aí a gente foi perdendo isso com o tempo. Nós vemos mais aqueles circos mais de grande porte. No próximo slide nós vamos falar aí sobre a música, né? Que é uma palavra aí, a música vai surgir de uma palavra, né, grega, que significa musique, né, musique, e a arte das musas, e se constituiu basicamente de uma sucessão de sons entremeados por curtos períodos de silêncio, organizada ao longo de um determinado tempo. E a literatura, né, nos seus diversos campos aí de gêneros literários. Nós temos o conto, a poesia, a crônica. E aí essas daqui são uma das linguagens que foram apresentadas hoje. Então, quando falar de linguagem artísticas, então você lembre-se, né, desses campos da arte visual, da música, da dança, da literatura, né? E aí nós temos várias, né? Nós temos ainda, devido ao avanço da tecnologia, nós temos aí o design, né, o gráfico, né? Nós temos aí a arte, ela sendo aí inserida dentro da tecnologia, né, do design gráfico. E aí também é destacado também
a arte, né, do cinema, a arte cinematográfica, e aí que vão se conectando essas linguagens, essas artes que vão sendo, né, que vão surgindo, né, novas formas de se fazer arte, novas, algo novo, né, inovador, que se cria, né, dentro do campo da arte, ok? Então, fim, né, até o nosso próximo encontro, mas antes de nós encerrarmos, gostaria de dizer para vocês que lá na plataforma estará disponível, né, a parte complementar do nosso momento, da nossa aula de artes, certo? E aí lá estará disponível alguns vídeos lá para vocês assistirem como material complementar dessa aula, ok? Em relação às linguagens artísticas. E aí, uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês: quais são ou qual linguagem artística você mais se identifica? É o teatro? É a dança? Né? São as artes visuais, a pintura, o desenho, a arquitetura, a escultura, né? Você sabia, nesse tempo que nós temos vivido de pandemia, dá muito bem, né, para você usar esse tempo, boa parte desse tempo que você tem, para estar usando a sua criatividade, para estar criando, né, inovando, trazendo coisas novas no campo das artes, né? Então você está com tempo, então se é uma pintura, se é um desenho, então eu desafio aqui a cada um de vocês, né, a identificarem qual a linguagem artística. Eu até já havia aberto uma discussão lá na plataforma, mas eu vi, né, algumas pessoas, se não poucas, participaram e alguns tiveram dificuldade em dizer o que é, né? Digamos, eu acredito por não saber o que é uma linguagem artística e os tipos, né? Mas depois dessa aula eu gostaria que você identificasse qual a linguagem artística que você mais tem afinidade, que você mais gosta, né? A pintura, o desenho. E aí, o que é que vocês terão que fazer? Pronto, escolhi a pintura. Então, eu irei fazer uma pintura, certo? Um desenho. Então, você fará um desenho e você vai tirar a foto e vai mandar para mim, tá certo? Então, eu quero ver, e aí, se for, por exemplo, um filme, eu posso estar retratando esse filme por meio de um desenho, de uma gravura, de seja lá o que for, né? Digamos, o teatro. Posso fazer uma encenação, né? Se eu gosto muito dessa parte de arte cênica, então eu vou fazer uma encenação, né? No caso, só ou envolvendo a participação dos pais, do meu irmão, não sei. Mas eu gostaria que vocês fizessem e, no caso do vídeo, mandassem para mim, né? Gravassem, mandassem para mim, ou de foto, de fotografia, de pintura, de desenho, mandassem para mim também, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.